Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações, iniciando mais um Pó de Fé em PDV, que Deus possa ricamente falar em nossos corações. Deus tem feito grandes maravilhas na nossa vida, queremos agradecer a Deus pela minha vida, pela sua vida, por estarmos nesse instante, falando, ouvindo a palavra de Deus. Quantas foram as pessoas que foram dormir na noite de ontem, com projetos e planos para os dias de hoje e não acordaram? Nós estamos de pé pela graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo que eu quero ler para você hoje é Salmo 119, o versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hoje nós orientamos as pessoas para andar sobre a luz da palavra de Deus. Porque se você se espelhar no homem, o homem pode falhar. Se nós nos espelharmos no ser humano, o ser humano é falho. Mas nós temos que nos espelhar cada vez mais, a cada dia, na palavra do Senhor. O próprio Jesus Cristo, ele disse: examinai a Escritura e cuidais ter nela a vida eterna. Então, a nossa intenção do Pó de Fé e PDV é levar até você testemunhos de bênção, testemunhos de vitória, bênçãos grandes que Deus tem feito através das nossas orações, através da nossa equipe, que nós trabalhamos e buscamos a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe onde você estiver, e desde já eu te peço, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas possam alcançar a bênção, assim como o irmão Zé Wagner, que está aqui comigo hoje. Irmão Zé Wagner, na paz do Senhor Jesus, prazer ter irmão conosco aqui. Fica à vontade, irmão. Amém, meu irmão, graças a Deus, Feliz por a oportunidade de estar aqui, para falar das maravilhas do Senhor, porque o Senhor, ele é maravilhoso na nossa vida. Sabemos que sem o Senhor, nós não somos nada. Então, sou grato ao Senhor por estar aqui, pela oportunidade de falar da palavra do Senhor, porque só com o nosso Senhor Jesus Cristo que nós estamos, firmes. Porque sem Ele nós não somos nada. E que Deus abençoe cada um que está nos ouvindo aí do outro lado, que possa fortalecer cada dia na presença do Senhor, que possamos buscar mais ao Senhor, porque só Ele, tem grandes bênçãos na nossa vida. Irmão Zé que acompanha o trabalho, nós começamos a fazer o trabalho ali, a obra de Deus, evangelizando lá. E eu sempre tenho orientado ali o irmão na palavra de Deus, e quando a gente começou a visitar os irmãos, a trabalhar, a fazer a obra ali juntamente com os irmãos aprendeu ali o significado da palavra de Deus, e eu tenho uma alegria muito grande, porque o irmão tem uma fé muito grande e ouve a palavra de Deus. Quando a gente orienta a palavra de Deus, irmão, depois que o irmão tem ouvido a palavra, que nós ali tem ajudado na fé, orientado, o irmão viu mudança, muitas coisas mudou na vida do irmão depois disso? Amém, irmão, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus e o irmão, que através dele, que nós começou a pregar o evangelho, estamos ali acompanhando o irmão dia a dia, sempre pregando a palavra de Deus, e falando das maravilhas do Senhor. E graças a Deus, irmão, na minha vida, primeiramente eu agradeço a Deus e o Senhor, porque depois que a gente conheceu o Senhor, grandes bênçãos, na minha vida, a vida da minha família tem acontecido, e graças a Deus, depois que nós conhecemos o Senhor também, nós temos um monte lá na Fazenda Nil, que nós oramos constantemente, a gente tá ali. 15 dias, e ali tem bastante gente, ouvindo o evangelho, porque antes nós não tínhamos, o conhecimento de orar no monte. Depois que a gente conheceu o irmão e a irmã, que a gente veio, saber o que é orar no monte. E eu agradeço muito a Deus, porque através desse ensinamento que o irmão e a irmã têm nos ensinado, e a gente tem aprendido muito da palavra do Senhor. Graças a Deus, e o que me chama a atenção é que nós, ali naquele monte, quando a gente vai orar no monte, e as pessoas, eles perguntam, por que orar no monte, Se nós abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, o versículo 12, nós vamos encontrar o Senhor Jesus reunindo com os discípulos no monte, passando a noite em oração. Quando já era dia, ele escolheu 12 deles. Então, a oração no monte ela é muito importante. Se nós formos olhar quando Jesus escolhe os seus discípulos no monte,
E depois Jesus, ao subir, né, nas nuvens, lá em Mateus 28, a partir do versículo 16, a gente vê quando Jesus reúne os discípulos no monte, onde costumava orar, e fala para os discípulos, né, para ir pregar o evangelho, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que ele vos ensinou até a consumação do século, até que ele volte. Ou seja, então, uma coisa importante que nós fazemos essa oração, muitas pessoas ali, que vai orar ali, irmãos, é testemunha, tem recebido muitas bênçãos lá naquele monte, e porque ouve a palavra, a gente prega a palavra, eu sempre explico, gente, a palavra de Deus é que é importante. Nós não podemos nos apegar somente no ser humano, mas na palavra de Deus. E quando a pessoa ouve a palavra de Deus, irmãos, não tem como dar errado, porque é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. E graças a Deus o irmão tem dado ouvido ali com a família, tem buscado a presença de Deus, tem nos recebido ali, eu e a minha esposa, como o irmão acabou de falar, sempre recebe a gente ali com muito carinho e conduz bastante pessoas. E é um trabalho de 15 dias que a gente está ali constantemente nas orações do monte, e muitas pessoas naquele lugar, que ainda vai estar aqui no Pó de Fé, contando bênção e vitória ali, né, irmão Zé, das bênçãos naquele lugar. Verdade, irmão. E é isso aí, a gente tem que, né, buscar a presença de Deus, que a palavra do Senhor nos fala, né, livro de Jeremias, capítulo 33, 3, fala, né, vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei, né, então, o senhor aí, a senhora que está aí nos ouvindo, vinde ao Senhor, buscar o Senhor, né, enquanto se pode achar, né, e invocar enquanto está perto, porque estamos vendo aí, né, o cumprimento da palavra de Deus está se cumprindo, tudo que está escrito está se cumprindo, e é hora de nós unirmos na nossa fé, né? A palavra do Senhor também nos fala no livro de Salmos 133, qual bom e qual suave é que os irmãos vivem em união. Então nós estamos, né, numa corrente de oração em prol dos que, né, ainda não conhecem, não têm conhecimento ainda da palavra de Deus. Estamos aí, né, pregando o evangelho, porque a palavra do Senhor fala, no livro de Marcos 16, 15, e por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, né? Quem crê e for batizado será salvo, mas os que não crê, né, serão condenados. Então, o evangelho, irmãos, está sendo pregado, né? O irmão tem nos ensinado como, né, buscar a presença de Deus, entregar a nossa vida, irmão, a nossa alma nas mãos do Senhor, porque só em Deus, né, encontramos descanso para nossas almas. Graças a Deus, irmão. O que me chama a atenção nesse versículo que o irmão falou, Marcos 16, 15, no versículo 17 ele fala, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, por isso que muitos milagres, muitos sinais acontecem ali na vida das pessoas que a gente tem convidado, a gente faz a programação de rádio, procura, chama as pessoas para comparecer à igreja, porque quando a pessoa ouve a palavra e a pessoa dá lugar a Deus, não tem como dar errado, o milagre há de acontecer. Fica aí para o irmão fazer o convite para as pessoas também que queiram participar do monte, participar da igreja. Fica à vontade, irmão Zé. Amém, irmão. Então eu convido os irmãos aí que estão aí do outro lado, né, que possa buscar o Senhor lá no Anil, na casa de Silvério. Nós temos lá, né, um encontro lá de 15 dias reunido no monte, né, buscando a presença de Deus. Eu convido o senhor aí que está nos ouvindo aí, a senhora, que possa, né, nos visitar, fazer uma visita lá e buscar o Senhor, porque só nele encontramos, né, refúgio. E quero pedir aos irmãos, né, que busquem mais ao Senhor, porque o Senhor está às portas, né, irmão? A polícia de Apocalipse 3:20 fala, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei em sua casa e ele ceará comigo. Amém. Irmão Zé, a benção que me lembrei aqui agora, o irmão ia trabalhar, começava uma dor de cabeça constante, né? Que é uma benção que o irmão tem para contar. E voltava e eu falava para o irmão, Deus vai abençoar, que o irmão vai trabalhar. O irmão estava construindo uma casa que hoje tem uma bela casa, né? E eu me lembro que havia um impedimento para o irmão construir a casa, havia um impedimento para o irmão ter a sua liberdade financeira, o seu próprio terreno, as suas próprias coisas. E ali eu orava para o irmão sentia uma dor de cabeça, não era isso? Verdade. E aí eu falei para o irmão, essa dor de cabeça não vai dar nada, Deus vai libertar, Deus vai abençoar. Poderia até ser um mal olhado ou alguma coisa que estava atrapalhando o irmão para que não dava certo, que o irmão ia trabalhar, voltava, não dava certo. E a partir do momento que eu falei, nós vamos orar no monte, vamos declarar a vitória, tudo mudou. Como foi que aconteceu?
Verdade, irmão. Então, antes de nós conhecer o irmão, a minha vida ela era travada, irmão. Minha vida espiritual era travada, porque eu saía para trabalhar, não conseguia, estava fazendo uma casa ali, estava tudo travado. E aí foi onde é que eu pedi o irmão para orar por mim, né? Eu fui trabalhar em São Paulo, comecei a fazer a casa e aí tá tudo travado. Aí eu pedi o irmão que para orar para mim, né? Que eu ia trabalhar, não conseguia, eu peguei uma dor de cabeça horrível, que eu não estava aguentando trabalhar, até meu coração batendo, a dor estava me incomodando. Acelerava, Então, né? aí eu conversei com o irmão falou comigo, irmão, você vai na roça amanhã? Eu falei, não, irmão, eu não vou na roça amanhã, porque eu não estou aguentando trabalhar, dor de cabeça eu não aguento. Aí o irmão falou, eu oro pro irmão, eu não vejo nada, o irmão não tem nada. Mas aí foi onde que aí eu vim embora, e aí eu cheguei aqui, estava numa campanha aí de 40 dias de jejum e oração, né, irmão? Uhum. Aí eu entrei na campanha, né, e fiz a campanha, busquei ao Senhor, e fui em Guanambi, e fiz uma ressonância, uma tomografia da cabeça, e ali eu pensei que eu estava doente, irmão. Ali o inimigo colocou uma coisa na minha cabeça, ali para mim eu estava com alguma doença, mas ali não era doença, ali era, entendeu? O inimigo me travando para mim não conseguir trabalhar, para mim Uma não fazer inveja, né? Um olho nada. gordo, uma coisa assim, né? E ali foi onde é que o irmão orou por mim e falou para mim que eu não tinha nada. Aí foi onde que eu fui e fiz uma tomografia da cabeça, e ali foi onde mostrou, né, até a circulação do sangue, o batimento ali todinho, e graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor, os exames que eu fiz não deu nada. E eu agradeço muito a Deus, primeiramente, e agradeço o irmão também, né, que ele orar por mim e falar comigo, irmão, você não tem nada. E aí eu fiz os exames, e os exames para a honra e a glória do Senhor não deu nada. Graças a Deus. É porque eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar os médicos, né, a medicina. A medicina tem salvado muitas vidas. Quero parabenizar muitos amigos meus que são médicos e amigas minhas, médicas. A medicina ela é muito importante, salva muitas vidas. Mas a doença, há enfermidades, né, como o olho gordo, como a inveja, como coisas que colocam atraso na vida das pessoas, que não é para a medicina, né? Existe doença, existe problemas que acontecem na vida da pessoa, porque uma pessoa igual, irmãos, é uma pessoa esforçada, trabalhador, uma pessoa que desenvolve tudo, e vem aquela certa inveja, aquela coisa de pessoas que, né, tem gente, muitas pessoas que se olhar num bezerro novo, o bezerro morre, adoece, tem gente que se olhar num passarinho na gaiola, o passarinho adoece, morre, tem gente que se olhar numa planta, a planta murcha. Existem pessoas dessa forma. E ali tinha um mal. Quando eu olhava na vida do irmão, eu falava, irmão, não tenho nada de médico, nada para o médico, nada para a doença. E nós vamos orar, vamos fazer a campanha, e o irmão vai ficar liberto. E graças a Deus, depois da campanha, o irmão ouviu a palavra, deu lugar à palavra, participou da campanha. Hoje ele ele não sentiu mais nada, Deus curou ele, né, dessa enfermidade, fez a ressonância, não deu nada. E além disso, fez a casa, casona grande, comprou a terra lá, né, comprou carro e tudo. E graças a Deus, Deus fez tudo diferente, né, irmão? Hoje o irmão está feliz, né, de ter tudo mudado, né, irmão? Verdade, graças a Deus, irmão. Depois que eu peguei firme com o Senhor Jesus, né, graças a Deus, ali até aquela dor de cabeça que eu sentia constantemente, graças a Deus, depois da campanha, o irmão orou por mim, nunca mais eu senti dor de cabeça, irmão, para a honra e a glória do Senhor. Glória a Jesus. E também, o irmão também nos ensinou, né, a ser fiel ao Senhor, né, devolver tudo que entrar nas nossas mãos, né, irmão, nós temos que devolver o que é de Deus. Ali foi onde que, né, tudo estava travado na minha vida, depois que eu conheci, né, a Bíblia, que eu pude entender como devolver o que é de Deus, né? E o que é de Deus, e o que é nosso, né? E depois que eu comecei a ser dizimista na obra de Deus, né, devolver o que é de Deus, graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor, nunca mais me faltou nada. Sempre tem as lutas e as provas, mas para a glória de Deus, todas nós vencemos ela. Amém. Vamos fazer oração agora para as pessoas que estão lá do outro lado, irmão Zé, pode pegar água aí. E nós ficamos gratos, né, do testemunho, porque a senhora que está do outro lado, o senhor que está do outro lado, quem sabe o senhor está passando por uma situação semelhante, já gastou tanto, né? Tenta um diagnóstico, já fez tantos exames, né? E não consegue achar um diagnóstico, porque
Se a senhora, o senhor tiver um problema espiritual, como a Bíblia fala de uma mulher que tinha um espírito de enfermidades, se for um problema espiritual, um olho gordo, uma inveja, um mal contra a vida da senhora, contra a vida do senhor, não é doença para a medicina, embora a medicina, como eu já falei aqui, salva muitas vidas, eu parabenizo os médicos porque salvam muitas vidas, mas há enfermidades, há doença que não é para a medicina, é para jejum e oração. A Bíblia fala de um jovem que ele estava enfermo, que daqui a pouco eu vou estar falando a respeito disso aqui no Pode Fé e PDV, que a palavra de Deus ela fala de um jovem que sentia, caía, era epilético, caía, e o seu pai levou nas igrejas, levou em vários lugares e não puderam achar a cura. Lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14. Levava o menino em vários lugares, levaram aos discípulos e não puderam curá-lo. E aproximou-se de Jesus, Jesus curou aquele menino. Imediatamente o mal saiu daquele menino, ele caiu por terra, espumava a boca, o mal saiu e aquele menino ficou curado. Os discípulos chamou Jesus em particular e disse: por quê que nós não podemos expulsar? Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, direi esse monte ergue daqui para acolá e há de acontecer. Nada vos será impossível. Mas esta casca de demônio não se expulsa, a não ser pela oração e pelo jejum. Então, existem enfermidades que ela só sai pela oração e pelo jejum. Se você for lá olhar lá no livro de Mateus, capítulo 4, Jesus, antes de começar o seu ministério, ele foi para o monte, foi para o deserto, orar, buscar o poder de Deus, foi levado pelo Espírito. Então, eu quero agora, pelo Espírito Santo, ali para participar da oração no monte. Então, nós oramos no monte, buscamos a presença de Deus para orar pelas pessoas, para que Deus possa abençoar a sua vida e a vida dos seus entes queridos. Agora vamos orar. Você que está aí do outro lado, pegue um copo com água e vamos orar comigo em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do outro lado tem pessoas, meu Deus, nos ouvindo. Não sei onde essa pessoa está, mas essa pessoa, meu Deus, já tem procurado o diagnóstico, procurado a cura de uma enfermidade, não tem achado. Então eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, consagrar essa água pela fé. A tua palavra fala que o Senhor transformou água em vinho. A água do Rio Jordão transformou, curou Naamã ali da lepra. Então, meu Deus, eu creio que o Senhor pode colocar uma luz sobre essa água, pode abençoar essa pessoa e onde ela estiver. Eu declaro a bênção, declaro a vitória na vida dessa pessoa, abençoando em nome do Senhor Jesus. Pode tomar água. Querido Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento que essa pessoa está aí do outro lado, eu quero declarar que essa enfermidade, esse mal, seja repreendido em nome do Senhor Jesus, que a graça e o poder do Senhor esteja na vida desse homem, na vida dessa mulher, desse senhor, dessa senhora, dessa criança, dessa jovem. Eu declaro a bênção. Deus abençoa também o trabalho dessa pessoa, quebra todo laço, toda inveja, todo olho gordo. Essa pessoa que dá um passo para frente, dois para trás, repreende esse mal. Eu declaro a bênção, declaro a vitória e abençoa essa vida, essa família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba a bênção aí, que Deus te abençoe abundantemente, irmão Zé. As considerações do irmão, agradeço o irmão por estar aqui contando a bênção. Fica à vontade para convidar as pessoas e fazer as considerações finais. Amém, irmão. Graças a Deus, né? Feliz pela oportunidade. E quero, mais uma vez, convidar aí os irmãos que estão aí do outro lado, né? Para buscar ao Senhor, irmão. Ali estamos ali também, né? Situado na nossa sede, né, irmão? Na PR-122, ali na entrada de Cearó. Que os irmãos que estão ouvindo aí do outro lado possam nos fazer uma visita lá. Intuição. Né? Buscar o Senhor na Intuição também. E que Deus abençoe cada um dos irmãos que está aí nos ouvindo aí. E desde já eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Presente aqui. Que Deus abençoe cada um que está aí do outro lado nos ouvindo. Que Deus possa abençoar ricamente e fortalecer cada vez mais na presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço, irmão, pelo testemunho, que esse testemunho vai alcançar muitas vidas, muitas pessoas, e quero falar com a senhora, quero falar com o senhor que está aí do outro lado. O Pode Fé e PDV tem o objetivo de levar a palavra às pessoas, de levar o conhecimento, salvar vidas. Mande para o seu parente que está enfermo, mande para uma pessoa que está enferma, envia, compartilha esse vídeo para que as pessoas possam alcançar a misericórdia. Hoje eu prego a palavra porque também fui curado, recebi bênção, Deus me abençoou.
E nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, como disse aqui o irmão Zé, é cumprimento da palavra de Deus. Vamos olhar para a palavra. Se nós olhar para o homem é falho, o homem cai. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar, não há de passar. E tudo há de acontecer, o que está na palavra de Deus vai acontecer. O que precisa é nós permanecermos firmes na presença de Deus, buscando a graça de Deus, tendo certeza que Deus é conosco. E se Deus é conosco, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Então permaneça na presença de Deus. Desde já te agradeço pela sua atenção. Muito obrigado de estar conosco aí no Pode Fé IPDV. Compartilhe. Fique com Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.